Pois muito bem, vamos hoje, neste programa, finalizar a leitura do capítulo 6. Como se lembram, Ruth e Carolina pleiteou uma visita, uma entrevista com a rainha Catarina de Médicis. Era o plano dela introduzir-se na corte para melhor dominar a situação e assim conquistar Luís de Narbonne. E então Ruth e Carolina, ou Otília de Lavigne, diz Charles na sua narrativa, foi recebida por essa mulher singular na tarde daquele mesmo dia. Luís de Narbonne obtivera a audiência desejada e o nome de Lavigne, por ela usado, estava muito chegado ao trono no passado, com Francisco I e Henrique II. Através dos avós e do pai de Otília, e no presente com seu irmão Arthur, para que a rainha desprezasse ouvir alguém que ainda o trouxesse gravado nos brasões. A falsa Otília, como vimos, vinha sendo educada para conviver na corte da Alemanha, cujos cerimoniais e protocolos seriam mais rigorosos e polidos do que eram os exigidos pela corte francesa. Luís de Narbonne apresentou-a, servido pelo introdutor particular da soberana, discreto e justo, retirou-se tendo a linda provinciana cumprimentado a rainha em curvatura solene. A mãe de Carlos IX fitou-a demoradamente, o senho carregado, os olhos frios e penetrantes. Ruth suportou aquele olhar sem qualquer emoção, não desviando também os olhos. Apenas se permitiu novo cumprimento, suavizando a recordação de que a essa mulher feia e marmórea, cuja pele seca e lívida lembraria a pele de um cadáver, deveria ou devia à tragédia de que para sempre enlutara a sua vida. Pois, afinal de contas, foi sobre o mando ou a influência da rainha que Luís de Narbonne trucidou toda a sua família. Mas repetiu consigo mesma o que respondera a Blandina e a Gregório na véspera. Prefiro não me queixar da rainha. Preparou, é verdade, o massacre dos huguenotes, mas sem nomear os de Bretencourt de la Chapelle. A estes quem procurou para trucidar foi Luís de Narbonne. Catarina era uma mulher de sentimentos frios, interesseira, ambiciosa, profundamente calculista. Notificando desde o primeiro momento a singular formosura da falsa Otília, sua graciosidade verdadeiramente sedutora, seus modos angelicais, suas expressões infantis, cativantes, pensou enquanto a envolvia no olhar. Eis uma excelente auxiliar para a política do trono dos Valois. Uma mulher assim jovem, assim bela, saberá extrair segredos de muitas personalidades altamente colocadas, incômodas ou suspeitas de inimigas da França, ou ainda dos Valois em particular, aqui como no estrangeiro. Virou-se para sua primeira-dama e disse com aqueles modos incisivos e rude que jamais conheceram réplicas: Ide com os demais. Desejo permanecer só com a visitante de Lavigne. Que não me interrompam. As damas se retiraram submissas entre mesuras respeitosas, enquanto a suposta Lavigne se achou no dever de agradecer a deferência
curvando-se novamente, graciosa e polida. A sós, as duas mulheres, que de vibrações análogas tocaram enquanto se fitaram. Subitamente, porém, falou a rainha, permanecendo de pé a visitante, postada à sua frente. Tu não és uma Lavigne. És descendente dos Bretencourt de la Chapelle. A irmã de Carlos, diante da afirmativa de Chofre, não se pôde furtar a um gesto de espanto. Logo dominado por uma serenidade intraduzível, e respondeu em nova e respeitosa curvatura. Senhora, não trazia comigo a intenção de enganar vossa majestade. Tu te pareces extremamente com Carlos Felipe, a quem cheguei a conhecer. Os traços fisionômicos, minha filha, os olhos dos Bretencourt de la Chapelle, principalmente, são inconfundíveis. Não existem iguais na França. É verdade, senhora, retrucou Ruth, compreendendo que seria inútil pretender sustentar falsa identidade diante da sua rainha, que estaria bem informada sobre de quanto se passasse pelo país inteiro. Ruth Carolina modificou num raciocínio célere, como um jato de sugestão exterior, o programa que traçara e prosseguiu. É verdade, majestade. Sou uma Bretencourt de la Chapelle, que, como seus antecedentes, estará pronta a servir a sua rainha e à França. Sabes que és ousada e que eu poderia ordenar a tua prisão e fazer-te condenar por te haveres apoderado do nome de ilustres servidores da França para te insinuares no Louvre aqui no castelo? Vossa Majestade ha sido justiceira sempre em todas as ordenações para o bem do reino. Se ordenar minha prisão, resignar-me-ei submissa. Todavia, o trono dos ilustres Valois perderá com a minha pessoa uma defensora leal e muito capaz, e que aqui se apresenta disposta a dar a vida para servi-lo. Catarina de Médici estava longe de ser uma inteligência medíocre. Hábil política, boa conhecedora das paixões humanas, descrente do desinteresse e da lealdade gratuita daqueles que afirmavam servi-la, prontos a morrerem pelo trono, mais certa de que todos moveriam interesses próprios, perguntou em seguida, julgando assaz interessante e prometedora a desenvoltura da jovem provinciana. Que te leva a desejar servir ao trono dos Valois com o sacrifício da própria vida? Senhora, o que me leva a esse intento é o ódio, o desejo de me vingar torpemente de um inimigo. Oh, não será certamente ódio a alguém achegado ao trono? Não, majestade, longe disso. É inimigo do trono. Respeito os amigos do trono como no próprio trono, porque venero as pessoas dos meus soberanos. Quem é, então, esse seu inimigo, e inimigo também do trono? É Luís de Narbonne, senhora. Ah, compreendo. Permita vossa majestade, e eu irei arredá-lo não só do seu caminho, mas do caminho de quem não se sentir seguro com a sua presença ao redor de si. Nesse instante, fluidos pecaminosos, mais compreensivos, entrelaçaram a mente das duas terríveis mulheres, que se tornaram cúmplices de um grande crime a partir daquele momento. Elas se examinaram e compreenderam que uma à outra seriam de real utilidade. Ruth, emocionada,
arfava o seio e tinha as faces purpureadas. Catarina não cessava de fitá-la, meditando sobre as vantagens daquela aliança. E por isso ultrapassaste um honrado nome dos Lavini. Por isso usurpou você do nome de Olívia de Lavini. Senhora, eu não na verdade não usurpei. Uso esse nome sob autorização da verdadeira Otília de Lavini, que era noiva de meu irmão Carlos e morreu em meus braços, de quem recebi instruções para a realização dessa missão vingadora. E então as duas mulheres entraram em entendimento. Ruth narrou seu ódio, seu desejo de castigar o destroçador de sua família. A rainha, porque pouco importariam os motivos que pudessem levar aquela insignificante criança a desejar aniquilar um homem como Luís de Narbonne. O que a ela, Catarina, muito importaria seria efetivamente arredar o capitão da fé da beira do trono, onde, de dia para dia, mais incômodo se tornava. Que aquela provinciana pretensiosa e atrevida o arredasse, pois, como bem lhe parecesse. Na Bastilha não faltavam masmorras discretas como túmulos, e nos armários do Louvre proliferavam drogas mortíferas com que enriquecer os vizinhos ao brindar-se inimigos sempre incômodos e tornados perigosos. Assim, se aquela menina a desobedecesse, também ela seria alvo da sua mortífera ação. Disse ela então: tua família, integrando-se à heresia luterana, atraiçoou a França. Por que, pois, deseja vingar-te do conde, se a sua execução foi decreto que abrangeu a coletividade huguenote? A jovem La Chapelle corou, mas respondeu com firmeza, indiferente à reação que a soberana poderia aplicar. O que sei, majestade, é que, luterana ou não, eu amava a minha família acima de tudo neste mundo, e a entendia fiel servidora da França e leal no respeito para com o trono. Dos exemplos que junto dela colhi é que hoje consigo forças para igualmente servir o meu país e respeitar os meus soberanos. Mas a Luís eu odeio, jamais lhe perdoarei. Os meus não teriam sucumbido à reação aplicada aos huguenotes se a sua sanha assassina não os fora descobrir no insulamento pacífico em que viviam, amanhando a terra e socorrendo a pobreza. Vossa Majestade mesmo ignorava que os de La Chapelle fossem huguenotes. Pretendendo confundi-la, Catarina retrucou ainda: e tu? A que partido pertences? À Igreja, a Lutero ou a Calvino? E ela, vivaz e sincera: Majestade, eu apenas vivo para uma finalidade, e esta finalidade é a vingança, tão rude que me permitirem as minhas forças contra a pessoa de Luís de Narbonne. Decididamente, a Cândida Açucena dos campos de La Chapelle, agora transformada em demônio vingador, como também a qualificara a agonizante de Lavigne, agradava a baronesa da França, porque essa confissão tão soberana e significativa respondeu passado alguns instantes: terás então minha cara de agir rapidamente. E para a maior segurança dos teus propósitos, manteremos então o coronel de Lavigne, irmão da verdadeira Otília de Lavigne, em nova missão.
Sua presença aqui no momento seria desastrosa. Claro, porque a reconheceria e a desmascaria, porque ele sabe que tu não és a irmã dele. Ah, obrigado, majestade, pensaste bem. Se o conde descobrir o teu enredo, certamente ele vai te esmagar. 1000 perseguições cairão sobre ti, e eu desejo permanecer à margem do que suceder. Quero que me informes de tudo. Sim, é provável, minha senhora, que se Luís de Narbonne descobrir, ele me trucide também. Talvez eu seja esmagada, mas dou a certeza de arrastá-lo na minha queda. E é isso justamente o que desejo. Luís de Narbonne confessou-me hoje sua paixão por mim. Não imaginaste que és excessivamente ousada e perigosa, e que eu poderia aniquilar-te agora neste momento apenas com um gesto, fazendo vir o conde revelando-lhe tudo o que acabas de dizer? Majestade, eu falo com o coração a seus pés, nada ocultando. Luís de Narbonne, sim, é a ameaça, não o ignora. Enquanto eu sou a pessoa indicada para arredá-lo de uma vez para sempre. Enquanto Luís ameaça constantemente o seu trono, eu, a partir de agora, serei aquela que irá velar dia e noite para que ele não consiga aproximar-se do trono para arrebatá-lo. O entendimento, então, estendeu-se ainda por algum tempo. Intimamente, Catarina confessava-se satisfeito. Aquela La Chapelle, de quem até o nome de batismo ignorava, era realmente o inestimável presente que o inferno lhe enviava na ocasião precisa. O inestimável presente, então. Sim, sim, o príncipe Luís de Narbonne preocupava-a profundamente. Incomodaria o trono, portanto. Diziam os cortesãos sempre ciosos de intrigas e maledicências, que o capitão mandaria entendimentos com altos poderes da igreja, esperando possíveis apoios para radicais mudanças no poder, como bastardo que seria ele do seu defunto esposo Henrique II. Certamente que a dinastia dos Valois, então, estaria ameaçada enquanto o jovem capitão existisse. E assim foi que, quando a porta da antecâmara descerrou, e um pajem avisou ao camareiro do plantão que Sua Majestade desejava falar ao príncipe de Narbonne, este, que se mantivera à espera, acudiu pressuroso, notificando que a rainha mantinha um esboço de sorriso nos lábios lívidos e que a menina a quem apresentara havia pouco mostrava-se risonha e radiante, revelando que uma grande satisfação se apossara do seu coração. Reconduzi, disse ela, a Luís de Narbonne, a jovem condessa à sua casa, senhor conde. Devemos zelar cuidadosamente por ela na ausência do irmão nosso amigo. E recebei os meus cumprimentos pela lembrança que tivestes de encaminhá-la ao Louvre. Por um momento, Luís sentiu insólita apreensão a conturbar-lhe o ser. Ele sabia que a rainha, ao condenar um inimigo ou um amigo caído em desdita, mostrava afabilidade. Mas o encantamento produzido em sua alma pela irmã de Arthur impossibilitou de examinar devidamente o verdadeiro significado daquele inabitual gesto de sua soberana. Sorridente, pois, estendeu o braço à formosa renana e reconduziu-a sob o olhar frio e impenetrável da Catarina de Médicis. No dia seguinte, pelo alvorecer, 2 oficiais da guarda da rainha tomavam rumo da Espanha, devidamente equipados e acompanhados, levando encargos novos a Arthur de Lavigne, no simples intuito de mantê-lo seguramente afastado do seu país.
E assim terminamos a leitura do 6º capítulo. No próximo programa, iniciaremos a leitura do capítulo 7 deste livro Voragens do Pecado, me desculpem. Aliás, há alguns engasgos que os meus ouvintes ouviram durante este programa, deve-se uma pequena congestão nasal pela qual eu estou passando. Nada que não se resolva com alguns chás benéficos. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe. Estaremos juntos no próximo programa.